assim pelo programa educacional do mundo, que está bem, se não deixar isto de fora. Mas o homem não é atraído a Cristo por intelecto, por teologia. Só o Espírito Santo é o poder de atração de Deus. O pobre nunca receberá, e o rico não pode, até se tornarem pobres destas coisas do mundo. Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza sejamos ricos. O que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Inverteram o negócio. Estão tentando levar homens para a igreja por meio de discursos intelectuais. Não é de discursos intelectuais que precisamos, mas do batismo do Espírito Santo, com poder e demonstrações e manifestações do Espírito, é do que precisamos para trazer homens à igreja. É da unção atrativa do Espírito Santo. Escolas e seminários são maravilhosos, não tenho nada contra, mas esse não é o plano de Deus. Deus escolheu os ignorantes e analfabetos, homens que não sabiam falar bem, homens que nem sabiam ler o próprio nome. Como a Bíblia disse, eram indoutos e sem letras, mas tinham frequentado uma escola bem melhor. Pois quando curaram um homem na porta chamada Formosa, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aí está a escola. E nisto, sendo o tipo intelectual de igrejas que temos hoje nos Estados Unidos e em todo o mundo, quando vamos a esse tipo de escola, então o cristão, o crente, o membro da igreja, lendo sua Bíblia, vê que deve tentar agir de modo humilde, que deve tentar ser assim, mas ao fazê-lo, só produz uma imitação carnal. Deixem que isso penetre fundo. Uma comparação carnal está tentando fingir ser o que realmente não é no coração. No coração, ele está pensando uma coisa e tentando representar outra, o que em linguagem verdadeira e genuína o torna um hipócrita. Jesus disse: hipócritas, como podeis dizer boas coisas? Pois do que há em abundância no coração, disso a boca fala. Se você não fala conforme o que há no coração, seu coração pensa uma coisa e você fala outra. Isso o torna um hipócrita. A própria palavra fariseu significa ator. Eles eram atores em sua religião, pois tinham coração de pedra. Chegaram e disseram: bom mestre, queríamos ver da tua parte algum sinal para provar que és o que disseste. Disse: como me chamais bom quando não há bom senão Deus? Ele disse: a geração fraca e adúltera pede por isso. E lhe será dado um sinal. Como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e noites, assim estará o Filho do Homem no seio da terra 3 dias e noites. Agora, para tentar estabelecer este novo plano, este novo acordo que Deus tem com a igreja, que foi apresentado no Pentecostes, não intelectual de modo algum, mas 120 pescadores, fabricantes de tendas e donas de casa subiram ao cenáculo e esperaram até a profecia de Deus se cumprir e receberam o batismo do Espírito Santo. Jesus disse: parai com vossa pregação, não prossigais, não façais mais nada disso. Esperai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Não até receber o bacharelado em letras ou doutorado em divindade, ou seja o que for, até se tornar PhD, psicologia. Não, isso torne-se professor intelectual, mas espere até receber seu diploma. Não, espere até receber um diploma, mas até que do alto sejais revestidos de poder, não da escola, mas do alto. Então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Sua última comissão foi por todo o mundo: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E, conjunção, estes sinais seguirão aos que crerem.
Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Ou se beberem coisa mortífera, ou pegarem em serpente, não lhes fará dano algum. E se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. O sinal do crente era para ser de modo similar, tal como esse, em vez do instruído e intelectual, porque o intelectual não pode produzir isso. Agora, verificamos então que para tomar, ele ia fazer uma nova igreja. Ele não queria. Não se pode polir a antiga igreja, só se faz uma cirurgia plástica facial e de nada adianta. É um coração novo. Tirarei o velho coração de pedra. Não você o jogará fora, mas eu o tirarei. Está vendo a diferença? É um ato de graça. Eu tirarei. E vocês, batistas, e vocês, presbiterianos que pregam a segurança eterna e agem como o mundo, que vergonha! O que estão pregando? Certamente. Eu tirarei o velho coração de pedra e porei um coração de carne. Agora observem, ele disse que faria isso. Não se pode colocar isso, falar disso na velha igreja intelectual. É por isso que os Estados Unidos estão na condição em que estão hoje, porque estão calejados com a velha ideia intelectual. É por isso que tem de seguir adiante e fazer com que cada um assine papéis e tais para seu pequeno reavivamento, a Hollywood, que se aproxima. E todos saem, e como moças e rapazes fascinantes, encenam um pequeno programa. E quando vão embora, voltam e descobrem que uns 90% dos que aceitaram a Cristo como Salvador não estão mais lá. Qual é o problema? Não foi um reavivamento, foi uma ilusão intelectual. Isso mesmo. Só apresentou algo como a insensatez do povo americano. E batem palmas e um artigo de televisão. Transformamos isso em uma televisão. O púlpito tornou-se uma caixa de artigos da moda de Hollywood, sendo que o antiquado pregador do evangelho costumava beber água de cisterna e pregar a noite inteira à luz de lamparina. Isso mudou, mas mudamos isso e, portanto, temos o grupo intelectual. E como se vai na posição em que cada lar está, para o qual é transmitido Quem Ama Lucy e todos esses outros programas ímpios que estão no ar e na televisão e tais, como vamos apresentar esse novo evangelho da maneira que Cristo nos disse para fazer numa situação como esta? Se a mente ainda permanecer carnal, ela se voltará a coisas fantásticas e ao fanatismo. Deixará de lado a palavra de Deus e se desviará para gotejamentos de azeite e tudo mais. Agora, como você vai parar isso? A Bíblia disse que seria assim, portanto não se pode parar. Isso mesmo, Deus disse que seria assim. Agora, para onde vamos? Os intelectuais. A velha senhora fizeram-lhe uma cirurgia plástica facial, ainda é a mesma velha. O homem velho, fizeram-lhe uma cirurgia plástica facial. É só o mesmo velho. Virarei minha nova página no ano novo e começarei vida nova. Jogarei fora meu cachimbo e torna a pegá-lo no dia seguinte. Estão vendo? É só você. Não é de cirurgia plástica facial, é de um nascimento que a igreja precisa. Agora, não se pode pregar isto na velha igreja. Ela não suportará. Jesus disse isso em Lucas, lá pelo capítulo 5, sobre o vinho nos odres. Disse, não se pode deitar vinho novo em odres velhos. Se o fizer, eles estragam. Isso me deixava curioso, deixava perplexa minha mente juvenil quando pensava como a garrafa podia estragar. Agora, o que chamamos de garrafa, estando velha, não faz diferença, porque é vidro. Mas no tempo de Jesus, ele estava falando do odre que usavam naquela época, que era de couro de animal. E o couro do animal tinha sido curtido. E quando o couro do animal estava velho, quando era novo e recente, e havia acabado de ser curtido, era flexível.